Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 45 ao capítulo 48, é a conclusão desse livro. A repartição das terras, capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500, enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas. E como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas ministros da casa terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para a possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até ao limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Deveres dos magistrados. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha 10ª parte do homé e o efa a 10ª parte do homé. Segundo o homé será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que haveis de fazer: de trigo, a 6ª parte de um efa de cada homé, e também de cevada, a 6ª parte de um efa de cada homé. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada couro. Um couro como o homé tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel. Tudo para oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no ano novo. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância
e por causa dos simples, assim espiareis o templo. Na Páscoa, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias, pão asmo se comerá. O príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares, cada novilho um efa, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Capítulo 46. Nos sábados e festas da lua nova. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de manjares será 1 efa para cada carneiro. Para cada cordeiro, a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da festa da lua nova, será um novilho sem defeito e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares 1 efa para cada novilho e 1 efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros segundo puder, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Instruções referentes às ofertas. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem. Em saindo eles, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será 1 efa para cada novilho e 1 para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar o holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia, manhã após manhã o prepararás. Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor. A 6ª parte de 1 efa e de azeite, a 3ª parte de 1 hin para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe
porque a seus filhos, somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disto, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor. E me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Capítulo 47. A torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra.
Do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate, a cidade Azé Aticom, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azá-Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte está o limite de Amate. Este será o lado do norte. O lado do oriente entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Capítulo 48. Os limites de 7 tribos. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azá-Enon, o limite norte de Damasco até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Azer, uma porção. Limitando-se com Azer, desde o lado oriental até ao ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até ao ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental, Judá, uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que haver de separar, de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que os das porções, desde o lado oriental até ao ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que haver de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Os limites da cidade. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500.
Os arredores da cidade serão ao norte, de 250 côvados, ao sul, de 250 côvados, ao oriente, de 250 e ao ocidente, de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. Os limites do príncipe. O que restar será para o príncipe, desde o outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe. Entre o território de Judá e o de Benjamim será isso para o príncipe. Os limites das outras 5 tribos. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental, Simeão uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental, Issacar uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até ao ocidental, Zebulon uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até ao ocidental, Gade uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. As portas da cidade. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade e os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Concluímos hoje a leitura do profeta Ezequiel. Tire tempo para orar e meditar. Que Deus o abençoe. Um ótimo dia para você e até amanhã no livro do profeta Daniel, em nome de Jesus. Amém.